Fala, galerinha do canal Informações Cripto. Primeiramente quero dar boas-vindas para os nossos novos membros e estou trazendo para vocês aqui uma análise geral do mercado, tá? Então faz um tempinho já que a gente não faz um vídeo específico para a galera aqui da nossa comunidade e eu vou falar algumas regiões aqui que a gente está de olho no Bitcoin, tá? E alertar para o período de volatilidade que o mercado ele vem, desempenhando nos últimos dias, justamente por conta da movimentação, da SEC em relação à corretora Binance, tá? Então, temos algumas regiões que eu vou deixar aqui no cantinho para a gente poder falar daqui a pouco, tá? Alguns sinais bem positivos em relação ao mercado cripto. Vamos começar aqui pelo Bitcoin. Bitcoin ainda desempenhando, tá? Uma movimentação aqui de alta entre topos e fundos ascendentes, né? Desempenhando aqui uma região bem importante, numa linha de tendência de alta, tá? Esse seria o primeiro sinal. Temos uma linha de tendência de alta. O segundo sinal aí topos ascendentes e fundos ascendentes de alta. Ainda não perdemos essa região tão importante do mercado. Retração de Fibonacci diante ao nosso último fundo, que é essa região aqui. Vou fazer um círculo para ficar mais fácil. Estamos aqui bem próximo da região de 0,382, que seria a região como de alta, e a gente tem uma movimentação bem específica, no mercado, onde a gente tem uma movimentação dentro de um triângulo descendente. Lembrando que também, essa movimentação é uma característica de padrão de continuação de alta. Então, muita gente estava aí num desespero, achando que o Bitcoin ia derreter, Bitcoin ia perder, tal, mas eu vou mostrar alguns fatores importantes que a gente precisa avaliar antes da gente tomar quaisquer decisões. Como a SEC está proibindo algumas moedas, ou tentando incriminar algumas moedas como sendo ativos imobiliários ou sendo security, assim seja mais definido pela SEC, algumas moedas têm caído de valor constantemente. Então eu vou trazer algumas análises aqui para a gente poder estar avaliando algumas coisas bem importantes. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Olhando num escopo mais próximo, depois que o Bitcoin fez uma base de preço exatamente aqui acima da linha média, de 200 exponenciais, e a gente perdeu essa região, tocamos aqui na linha de tendência de baixa desde o topo histórico e tocamos novamente na linha de tendência de alta que vem desde o dia 1º de janeiro desse ano de 2023, rompendo o topo anterior aqui exatamente nessa região com uma forte tendência, movimentação bem interessante. Quando a gente olha para a média móvel de 200 períodos, a gente vê que a linha de 200 semanal exponencial ela está servindo como uma base de preço. Logo, eu tenho que salientar também que o nosso VPVR está próximo dessa região de intersecção de preço, ou seja, o preço caiu abaixo do VPVR e ele pode ter uma certa dificuldade para tentar voltar acima da 28.000 região dos 27 seria a região do VPVR. Mas isso ainda quer dizer que a gente está ainda numa movimentação corretiva, tá? Então eu não acredito tanto que o Bitcoin possa cair com mais força, a não ser que a SEC venha mais pesado no mercado cripto e também venha contra o Bitcoin para que ele faça essa movimentação, bater na linha do VPVR e voltar abaixo dessa linha de tendência, perdendo assim a nossa média exponencial de 200, que ainda não perdemos, que poderia também ser uma base de preço, e voltar para fazer um reteste e a gente não conseguir voltar acima igual conseguimos nessa região aqui atrás, tá? Então aí deveríamos buscar uma região de retração muito mais forte. Quando eu pego o topo e puxo até a região aqui de mínima, eu tenho 50% de FIBO, sendo exatamente essa região verde clarinha. Vou tirar novamente 50% de FIBO, que coincide com o nosso topo anterior. Então todos esses sinais aqui não quer dizer que a gente vai ter uma correção até próximo dessa região de 24 mil dólares, 24.500, 25 mil dólares. Precisaríamos de perder aqui a linha média 200 períodos, tá? Essa média exponencial de 200 períodos, ela está correlacionada com todo o período desde 2013, 2014 do Bitcoin. Então é um período bem interessante que a gente pode continuar olhando aqui. Esse é o gráfico do Bitcoin, então estamos ainda dentro de uma correção tranquila, mas com algumas zonas aqui que a gente precisa chamar bastante atenção para isso, tá? Vou puxar aqui na nossa tabelinha
Quais são esses 5 sinais mais importantes de alta? 50% de Fibonacci, né? Estamos acima dessa região, linha de tendência de alta desde o dia 1º de janeiro de 2023, cunha descendente, que é um padrão de correção, aonde que estamos próximo de 0,382, média móvel de 200, período exponencial e os topos anteriores aí do mercado. Essa é uma análise bem complementar, é uma análise que a gente costuma olhar não somente aqui os dados gráficos presentes aqui na tela, mas também gráficos em relação à dominância. Então, quando eu coloco a dominância pelo temor e o medo do mercado, a gente vê que o Bitcoin está vendo a sua dominância subindo. Então, note que interessante. Bitcoin que lá no dia 24 de novembro, ó, na viradinha lá da reversão de tendência, já no mês de janeiro, a gente já estava rompendo os topos anteriores. E quando a gente rompeu, a gente começou a criar um padrão, ó, de correção, né, tipo de bandeira, né, e padrões de lateralidade. Mesmo com o movimento tocando em regiões de resistência, a gente não continuou, né, fazendo movimentos descendentes, sim movimentos ascendentes aqui no gráfico diário. Então agora a dominância do Bitcoin está próximo ali dos 49 pontos. Está saindo do mercado das altcoins, igual a gente consegue ver aqui no Total 3, que eu vou mostrar para vocês. E o Total 3, né, teve uma queda depois que teve esse anúncio dessas moedas que iriam possivelmente ter um problema e sendo correlacionadas com security no mercado, né, em relação à SEC, a gente vê aqui que tem uma movimentação de perda. Então isso aqui foi no dia 4, dia 5, teve a notícia e a gente chegou a perder no mercado de altcoins cerca de 65 bilhões de dólares, né, com deslistagem da Robinhood, deslistando ADA, Matic e Solana, né, das suas negociações. Isso aqui é bastante ruim, mas olhando em contrapartida, o dinheiro que saiu daqui não foi diretamente para o Bitcoin, apesar da dominância estar subindo igual a gente viu. A gente viu aqui o SDT.D, tá? Hoje é domingo, 6 horas da tarde, daqui a pouco o mercado tradicional vai abrir, a gente vai falar também sobre o mercado tradicional e a gente vê essa movimentação, cara, movimentação muito forte de alta desde o ano passado, próximo de setembro, uma queda repentina aonde levou a queda do mercado, a queda do dólar, né, a queda da dominância do dólar, ou seja, as pessoas estavam em dólar, né, no final de 2022 e depois a gente começou a fazer uma movimentação novamente para uma tendência de alta, rompendo assim agora um topo anterior, podendo até classificar no rompimento semanal de um triângulo simétrico no topo de um gráfico, tá? Esse triângulo simétrico está dando continuação de alta. A gente teria que romper essa região aqui, significa que as pessoas estão mais dolarizadas e investindo menos em altcoins, então toma muito cuidado. Nesse período de mercado, procure mais fontes confiáveis e fontes mais fundamentalistas que consigam já te dar uma base de estudo definindo o que é verdadeiramente uma security ou uma commodity, tá? Porque se algumas moedas forem definidas como security, podemos ver uma debandada de várias instituições e parceiras de algumas moedas, apesar disso, a fundamentabilidade dessas moedas ainda vão continuar. Se for classificado como uma commodity, ou seja, a SEC perdendo esses processos contra a Coinbase e contra a Binance, a gente vai ver talvez uma subida mais interessante. Quando eu olho aqui, pessoal, no gráfico do CME, FONC, Cooldown, a gente tem aqui próximos 3 dias, né? Acho que é quarta ou terça-feira. A gente tem aqui, ó, 2 dias, né? Na verdade, 2 dias e 20 horas aqui para a gente saber qual é o ajuste, né, da taxa de juros americanas. E aí a gente tem um possível movimento sendo direcionado para a região de 0,25. Mas a gente só vai saber realmente na hora, então toma muito cuidado. O mercado pode abrir com uma grande valorização ou desvalorização e a gente vai começar agora a olhar mais intrinsecamente o mercado, o S500. Então, para quem está assistindo esse vídeo, no finalzinho, né, toma muito cuidado com as suas decisões. A gente está vendo que o mercado está fazendo uma movimentação muito legal, muito bacana, e ele segue seguindo a sua movimentação e a nossa região de alvo que a gente já tinha falado antes, que é próximo de 4.329 pontos, seguindo até a região de resistência ao S500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. No final desse vídeo, já não esqueça de seguir a gente aqui no nosso grupo, não esqueça também de clicar no link aqui da descrição, que vai te levar às nossas redes sociais.
curta, compartilha e siga para muito mais notícias como essa. E vou deixar de brinde que a gente está com as vagas do nosso grupo aberta, porém restam pouquíssimas vagas, tá? É um grupo voltado para mentoria, praticamente são 10 horas de análises diárias, onde a gente fala de conteúdo gráfico incansavelmente, falando todos esses detalhes e as movimentações que o mercado está fazendo, trazendo mais oportunidades para os nossos membros, tá? Então, fique com o final do vídeo aqui, a gente falando sobre a AS500, e um forte abraço e até a próxima. Valeu!